tendo dado graças, o partiu e disse: isto, o pão, é o meu corpo, que é dado, não é tomado, é dado para vocês. Está escrito para vocês ou não? Está escrito lá para? Não, dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Essa palavra é muito importante. Não é para, é por. Por vai nos remeter, vai significar nessa passagem uma causa. Uma causa. Eu estou dando o meu corpo por causa de uma causa. Eu vou dar o meu corpo, ninguém vai tomar, por uma causa. E essa causa, só eu, diz Jesus, posso resolver. Então é motivo da gente se alegrar. Porque esse corpo foi partido por nós. Esse corpo foi partido por uma causa. E essa causa sou eu e você. Essa causa, aquilo que aconteceu lá no Éden, a entrada do pecado no mundo e acabou com tudo que era belo. Fomos desligados do Criador, porque Ele é santo. Lá na cruz, Jesus derrama o sangue dele. Aquele corpo cortado, despedaçado, transpassado, agora nos liga com o Pai novamente. Existia e existe uma causa por que Jesus morreu naquela cruz. E hoje é ceia. E na ceia, na nossa ceia, a ceia do Senhor, 2 elementos vai simbolizar a cruz. Aquele sacrifício que não precisou mais de nenhum. Uma vez por todas, acabou. Acabou. Nenhum animal precisaria morrer mais. Porque todo animal que morria não perdoava pecado, só cobria. Mas o sangue de Jesus lavou a nossa alma. E 2 elementos simbolizam a nossa ceia: o pão e o cálice. O pão e o cálice. E ele pega o pão, ele corta o pão na última ceia. E ele diz: este é o meu corpo que é dado por vocês. Esse é meu corpo que eu estou dando por causa de vocês. E isso é muito importante, que a gente precisa saber. Naquele momento os discípulos ainda tinham ele do lado, na mesa. Não tinha perdido o seu mestre ainda. Mas ele já estava revelando algo mais profundo do que aqueles que sentavam na mesa poderiam entender. Só depois da sua morte e ressurreição, os seus discípulos vão entender o que é e quão profundo foi o que Jesus fez naquela cruz. O seu corpo seria entregue. Volto a repetir. Ninguém o tomou. Ele deu o seu corpo. Ele se entregou. Por quê? Pelo quê? Por amor. Então, por mais que a gente tente entender o amor de Jesus por mim e por você, nós não vamos conseguir, de tão profundo que é. É algo que a gente não consegue explicar. É algo tão profundo que a nossa mente não tem condição de entender por que ele fez o que fez. Ele estava no céu. Não faltava glória para ele. Não faltava adoração para ele. Mas ele se esvazia de tudo isso. Vem e habita num corpo humano.
habita entre nós, morre naquela cruz para nos salvar. Então o culto de ceia é um culto para a gente ter e trazer à memória aquilo que Jesus fez. Mas não é tão simples. Nós viemos aqui uma vez por mês. Todo primeiro domingo do mês a gente vem aqui cear com os irmãos. Mas não é só no domingo, primeiro domingo do mês, que a gente precisa lembrar do que ele fez naquela cruz. É diariamente. Se nós não temos condição de pagar absolutamente nada que Jesus fez naquela cruz, o que nós podemos dar para ele? A nossa vida. Nós não temos nada mais valioso. O que é mais valioso, meus queridos? Não é a vida? Ou não? Alguém, um milionário, for sequestrado, falou assim, ou você me dá todo o seu dinheiro, ou você morre. O que ele vai falar? Não, filho, pode levar até o que você quiser, até o que eu não tenho eu te dou. Porque a vida é algo precioso. E nós precisamos entender que trazer a memória, fazer isso em memória de mim, vai nos dizer, ei, você precisa entender o que eu fiz naquela cruz. Esse corpo não seria tomado à força, ele foi voluntariamente oferecido. O pão partido que representa o corpo de Cristo, foi entregue. Revela para mim e para você, esse pão partido, o sofrimento de Jesus. Quantas vezes essa semana, esse mês que se passou, nós lembramos desse sofrimento? Quantos meses que nós não lembramos desse sofrimento? Você tem lembrado do que Jesus fez por você naquela cruz? Ou a nossa rotina, ou os nossos problemas, apagou da nossa memória aquilo que ele fez lá na cruz? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Sabe quando você traz a memória? A Bíblia vai te dizer assim, ó, traz a memória aquilo que te dá esperança. Lembrar da morte de Cristo naquela cruz vai te trazer esperança de vida eterna. Sabe por quê? Porque amanhã é segunda-feira. Que dia que é amanhã? 8? 8. Amanhã deve ter uns boletos, ou não? Amanhã alguém vai ter que enfrentar uma cirurgia. Amanhã alguém vai ter que resolver um problema no casamento. Amanhã, de repente, alguém vai ter que sentar com a esposa e falar que traiu ela, ou ela traiu ele. Amanhã, vai ter mesas nos desafiando, para ver se realmente nós entendemos e estamos trazendo à memória aquilo que ele fez naquela cruz. Traz a memória, fazer isso todas as vezes. Todas as vezes. Traga à sua memória aquilo que ele fez naquela cruz. Eu sei que você tem luta, eu também tenho, meu querido. Amanhã é segunda, pastor. Vai ser difícil, meu querido. Mas amanhã, a hora que você levantar, traga à memória aquilo que te dá esperança. Se você olhar para as dificuldades diárias, você vai desistir. Porque nós vamos olhar e ver, não, isso aí eu não consigo. Alguém amanhã vai depender do médico não errar. Alguém amanhã vai depender do médico passar o remédio certo. Além de passar o remédio certo, amanhã alguém vai depender do médico passar o remédio certo e a dose certa. Traz à memória aquilo que te dá esperança. O que é que nos dá esperança? Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. A cruz é para ser lembrada diariamente.
Vou repetir. A cruz, o sacrifício de Cristo, é para ser lembrado diariamente. Porque diariamente, eu e você, vamos precisar da graça. Porque sem ela, nós não conseguimos. E foi naquela cruz, em nome de Jesus, traga a sua mente, nos momentos mais difíceis da sua vida, foi naquela cruz, onde liberou graça sobre graça na nossa vida. A plenitude daquilo que podia acontecer para nós, foi liberado naquela cruz. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Nossa, pastor, mas a cruz, isso foi maldição para ele. Para mim, para você, foi vida eterna. Se já temos garantido pelo sangue de Jesus a vida eterna, por que é que nós, muitas vezes, desanimamos? Paramos no caminho? Achamos que não vamos dar conta? Porque nós não estamos trazendo diariamente à memória aquilo que nos dá esperança. De repente alguém vai abrir amanhã o contas a pagar e o contas a receber. Vai ter muito mais contas a pagar do que receber. De repente amanhã uma mãe pode abrir o armário e não ter mais, até na hora do almoço, toda a comida que ela deveria ter para os seus filhos. Naquela cruz foi liberado algo sobre nós. E se nós trazemos a memória, aquela cruz, aquele sacrifício, nós vamos vencer toda e qualquer batalha. Não há nada mais precioso, não há nada mais poderoso que o sangue de Jesus, que cobre toda a imensidão de pecado. Não há nada mais precioso do que o sacrifício naquela cruz. Então há uma necessidade de diariamente. Se nós pudéssemos ler todo dia 1 Coríntios 11, 23. A seguir, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esperança de vida eterna. Não se esqueça, o que Deus tinha de mais precioso, de mais valor, Ele já deu para mim e para você, querido. O resto é porque Ele é maravilhoso, gracioso, bondoso. Mas aquilo que eu e você precisava, nós já ganhamos. Nós já temos vida eterna. Então, porque nós andamos muitas vezes cabisbaixo, triste, bicudinho, porque não temos o que a gente quer. Às vezes murmuramos, reclamamos, às vezes entristecemos, ao ponto de entristecer alguém do nosso lado. O que mais importa? O que mais importa termos na nossa vida? Esse pedacinho, esse recorte. O que mais importa, querido? Se nós temos certeza de vida eterna. O que é que pode te abalar? Mas você precisa, em nome de Jesus, você precisa trazer a memória. Você precisa lembrar. Então você precisa conhecê-lo. Você precisa saber o que está aqui. Em nome de Jesus. Como é que você vai trazer aquilo que te dá esperança no momento de dificuldade, se você não conhece o Cristo crucificado? Como é que você vai dizer para o seu problema amanhã que ele é bem pequenininho perto do Cristo crucificado? Como é que você vai ter força para levantar amanhã, enfrentar todas as lutas que você tem que enfrentar como qualquer pessoa, se você não conhece o Deus, o tamanho do Deus que você serve? O que é que vai acontecer? Vai desanimar, em nome de Jesus. O mês só está começando. Em o nome de Jesus. Em
Em o nome de Jesus, traga à sua memória o que a cruz de Cristo liberou sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Ah, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo na minha empresa. Eu não quero saber, meu filho, o que está acontecendo. Eu sei da minha empresa. Eu sei dos meus problemas. Mas tem algo que Ele já me deu. Ele perdoou os meus pecados, coisa que ninguém podia fazer. E tem gente bravinho porque está faltando um dinheirinho aqui, não fechou a conta ali. Ah, o filho está meio desobediente. Querido, isso a gente resolve aqui nesse plano. Mas perdoar pecado é só o sangue de Jesus. E ele já foi derramado. Ele já foi derramado naquela cruz. Para mim, para você, para toda a nossa casa, para nos salvar da condenação eterna. Traga a memória. Traga a memória. Hora que tiver um pensamento da parte do nosso adversário, querendo dizer que você não pode, quem é você, olha o seu passado, você não tem condição, você é bem fraquinho, traga a memória. Eu sou fraco, eu não posso, mas o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Tem muita gente desanimando. Tem muita gente desanimando e tendo ao seu lado todo o poder liberado naquela cruz. Queridos, os dias são maus. O mundo está perdido. Se nós olharmos, a gente desanima. Mas se eu trazer à memória aquilo que Jesus fez naquela cruz, eu vou ter força para continuar caminhando. Eu vou ter força para continuar lutando. Eu vou ter força para continuar educando meus filhos, trabalhando, cuidando do meu casamento, da minha casa, sendo alguém relevante nessa sociedade. Só vai acontecer isso se eu trazer a memória. E alguns elementos vai compor essa entrega do corpo. Não se esqueça, o corpo foi entregue, partido voluntariamente. Ninguém obrigou Jesus. Foi por amor. Entenda isso. Corresponda a esse amor. Foi por te amar, foi por mim amar que ele se entregou. Jesus sabia, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Foi voluntário a entrega que Jesus fez por mim e por você. João 10:18 diz: ninguém tira de mim, mas eu dou a minha vida espontaneamente. Mesmo quando eu e você nem estávamos aí para Ele, Ele espontaneamente, voluntariamente, Ele entregou a sua vida. Ele deixou o corpo dele em sacrifício por mim, por você. E esse pão que nós simbolizamos aqui na nossa ceia, vai dizer que é uma entrega total. Não teve restrição. Jesus não restringiu. O corpo foi entregue porque ele seria traído. Jesus foi traído ou não? Hã? Abriu a boca? Jesus foi espancado? Hã? Jesus foi espancado ou não? Abriu a boca? Jesus foi coroado, mas com espinho? Sim ou não? Abriu a boca? Jesus foi crucificado? Sim ou não? Abriu a boca? E por que nós reclamamos de qualquer coisinha que acontece no mês? Qualquer besteirinha. Hã? Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Dá para você entender isso, meu querido? Vamos fortalecer a nossa mente, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque eu duvido alguém ter passado isso aqui que ele passou e ele não abriu a boca.
Dá para entender isso ou não? Falaram mal de mim, Ah, toma vergonha. Olha para a cruz, querido. É bom você ficar no celular, na rede social, na internet, com a Bíblia aberta. Fica para você ver que o Espírito Santo vai falar assim. 90% das coisas que você escrever, você não vai escrever. Você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não, ele foi traído, espancado, coroa de espinho, crucificado e nem abriu a boca. E eu aqui achando que eu sou a crista. Em nome de Jesus, querido. Traz à sua mente aquilo que te dá esperança. Está do seu lado, do meu lado, a graça. Onde abundou o pecado, o que aconteceu, queridos? Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Essa luta que você está passando é pequenininha perto da graça liberada sobre a sua vida. Esse problema familiar é pequeno perto da graça liberado sobre a sua família. Em nome de Jesus, traz a memória. Nós estamos olhando muito aqui e nós temos que olhar aqui. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, hoje é dia de alegria, hoje é dia de vibrar. O que pode me entristecer no dia de hoje? Nada, nada. Eu tenho um filho lá em casa, vocês sabem, 10 anos, o mês passado. Como eu queria que ele estivesse lá na salinha. Como eu queria que ele estivesse lá na salinha. Mas está lá, sendo cuidado por alguém. Cuidado 24 horas. Não enxerga, não fala, não ouve, não come pela boca, não caminha, não anda. E o que pode me entristecer no hoje? Nada. Nada pode me entristecer, porque mesmo sendo falta de saúde lá no meu lar, a graça abundou a minha vida ao ponto de eu ter vida eterna. E o que você está reclamando do quê? Hoje, tomou um banho, almoçou, jantou, pegou um carro, trocou de roupa e veio para a igreja livre, liberto. O que pode entristecer sua vida hoje? Se alguma coisa pode te entristecer nessa noite, é porque você não está trazendo à sua memória aquilo que vai te dar esperança. Traz a memória, meu filho. Se enche de alegria. Em nome de Jesus. Só é amor verdadeiro o amor que se entrega. Só é amor verdadeiro o amor que se entrega. Não é igual as mulheres falam para nós não, e nós falamos para as mulheres quando a gente é muito novo, não está namorando. Você me ama. É assim não, filho. Quem quer brigar com a namorada? Quem já quis brigar com a namorada? Eu não, estou fora. Você me ama? Claro que não, tem que falar. O amor de Jesus não foi assim. Mesmo você e eu, nem ligando para Ele, Ele nos amou primeiro. Nem você, nem aí com Ele, Ele te amou primeiro. O amor verdadeiro é o amor que se entrega. O corpo entregue não foi resultado de fraqueza. O corpo entregue não foi resultado de fraqueza, foi resultado de amor. Esse corpo partido por nós tinha uma causa. Ele também era homem. Ele poderia ter desistido. Sabia? Ele vai para o Getsêmani. Vai seus discípulos. Ele fala para os 9 parar. E chega um pouquinho mais para frente com mais 3. E esses 3 param. Ele segue mais um pouquinho. E vai falar com o pai. Pai,
Tu sabes da minha angústia. Tu sabes o que eu estou sentindo. Eu sei o que me espera. Ah, Pai, será que é possível passar isso de mim? Tem outro caminho? Tem outro caminho, Pai. Mas eu sei que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele não desistiu de mim, de você. E por que nós estamos desistindo muitas vezes dele? Porque nós olhamos e achamos que não vamos dar conta. Quem é forte sem a graça e a misericórdia do Senhor? Quem consegue se não estiver debaixo da graça de Cristo? Por que nós estamos desistindo? Ele nunca desistiu de nós. Ele jamais desistiu de nós. Mas ele escolheu permanecer. Sabe o corpo partido? O corpo partido, entregue por nós, foi ferido para nos curar. O corpo partido foi ferido para nos curar. O sofrimento físico de Jesus foi real. Ele sentiu na pele todas as nossas transgressões, pecados. Não foi algo psicológico. Nossa, que tortura psicológica. Foi muito mais profundo que isso. Foi literal. Mas Isaías, profeta bem antes da vinda do Messias, disse assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E mesmo assim não abriu a boca. Mesmo assim, ele não disse: ah, Pai, mas eu vou morrer por aquele. Olha lá. Eu abençoo, ele nem olha para trás. Ele nem agradece. A primeira luta que vem, ele para, Pai. Não, ele não fez isso. Não importava o estado que você chegou, que você nasceu. Não importa o estado que você vive hoje. Ele nunca desistiu de você. E nunca vai desistir de você. Em nome de Jesus. E não deixa o inimigo falar ao seu ouvido. Não deixa alguém querer te falar: ah, mas quem é você? Em nome de Jesus. Ele não desiste de nós. Jesus sofreu fisicamente açoites, perfurações, golpes, crucificação. O corpo ferido revela o peso do pecado. Alguém ajudou ele a carregar a cruz? Ele caiu no meio da via dolorosa? Estava pesado, queridos. Pesado. Estava pesado. E o profeta diz: ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Estava pesado. E ele não abriu a boca. O que é que está pesado para nós hoje? O que é que pode estar pesado na sua vida hoje, que você precisa trazer à memória aquilo que vai te dar esperança, porque lá naquela cruz tem vida eterna? O que é que está pesado na sua vida? Em nome de Jesus. Se algo está pesado aí, eu convido você essa noite, deixar sobre ele. O fardo, o peso do pecado, das transgressões, ele já levou por mim e por você. Em nome de Jesus. Isso não é motivo de nós desistirmos. Mas ele manda trazer a memória, fazer isso em memória de mim. Quando vocês pegar o pão, quando vocês distribuir, lembra do que eu fiz. O que ele está dizendo para mim e para você? Ei, eu já venci. Eu já venci. Em mim, você também vai vencer. Traga a memória. Pelo seu corpo, recebemos restauração. Oh, querido. Oh, meu querido. Isaías declara assim: pelas suas feridas. Vou repetir. Pelas suas feridas fomos curados.
Nós já cantamos aqui. Pelas feridas daquela cruz, pelas feridas daquele açoite, por aquele gosto amargo, quando pede água e lhe dão vinagre, eu e você fomos curados. Ai, pastor, o senhor não sabe a raiz de amargura, a mágoa que eu trago aqui da minha vida, quando eu era pequeno, lá em 1901, foi curado. Já está lá na cruz. Em nome de Jesus, toma posse de libertação nessa noite. Seja liberto. E como eu sou liberto? Quando eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu sei, o Senhor já pagou o preço. Eu sei, o Senhor já me libertou. Eu sei que essa mágoa, essa ferida já foi curado. Tem gente que não caminha, a vida não sai do lugar, porque tem uma corda amarrando o bichinho lá no passado dele, lá atrás. Pelas feridas de Jesus, nós já fomos curados, meu querido. E eu não estou falando só da cura física, não. É muito mais que isso. A ceia, o partir do pão, o corpo partido, vai nos trazer cura espiritual. Restauração da alma. Gente triste, vivendo tristeza por algo que já aconteceu e já pediu perdão às 10 vezes, mas ainda está com peso ali. Gente sofrendo por falta de perdão, em nome de Jesus, libere perdão. Em nome de Jesus, libere perdão. Se você não perdoar, é um veneno que você toma esperando o outro morrer. Libere perdão em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito diz essa noite à igreja. Tem restauração na alma. Reconciliação com Deus. Perdemos o vínculo com o Criador. E Jesus naquela cruz, o corpo partido, vem e nos liga de novo. Hoje você pode dobrar o seu joelho e falar com o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que sabe de você antes mesmo de você ter sido gerado. Foi o corpo partido, é a ceia do Senhor, é o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Tem mais renovação interior. Tem gente que só reclama. Em nome de Jesus, meu querido. Tem gente que é triste por dentro. Quando olha uma situação, fica triste. Cadê a Camila? Camila não está aqui, né? Há muito tempo atrás, não é agora não. Eu não sei o que eu falei para a Camila, algo bom. E ela falou assim para mim, mas se acontecer isso, Jesus, tem misericórdia? Eu falei, algo bom, mas se acontecer... Não, querido, olha para a situação. Tenha algo, um testemunho. Tenha uma renovação interna. Nossa, lá na empresa, está vendendo muito. E será que eu vou dar conta de entregar? Nossa, vendeu para aquele cliente lá será que ele vai pagar? Meu querido, tem misericórdia. Quem que aguenta? Nossa, Deus nos abençoou com um carro novo. Mas tem que pagar seguro? Não, bicicleta não tem seguro. Isso, meu filho, tem coisa que tem que pagar. Ué, tem um testemunho interior de vencedor, querido. Traz a memória. Ué, você não vai ficar naquela vidinha. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso. A cruz nos libertou disso. Sabe o que é isso? Acha que não vai dar certo. Mas o que pode dar errado se já foi consumado? Vida eterna já foi consumada. Tome cuidado. E para encerrar, tinha muito para falar ainda. O corpo nos une como igreja. Estamos passando uma época difícil.
Tem uns desigrejados, não sei mais o quê, uns que só metem a boca na igreja, uns que não querem ir para a igreja, uns que só reclamam do dízimo. Os que reclamam do dízimo nunca dão um dízimo. Então por que você está reclamando? Você não dá, está tudo certo. O corpo partido por nós nos une como igreja. O corpo que foi partido agora nos traz para o corpo de Cristo. Nos une como igreja. Discernir o corpo não é apenas entender um ato simbólico. É reconhecer que a igreja é o corpo de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo, você precisa estar numa igreja em nome de Jesus. Pastor, mas eu passo meu culto lá em casa. Tá. Então vou pegar um dedinho, vou trazer você para a igreja e deixar o seu dedinho lá, que você é só um membro. Daqui meia hora você vai ver como vai estar o seu dedinho. Já viu algum dedo andando sozinho aí na rua? Querido, nós precisamos uns dos outros. O amor de Cristo é revelado nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, mas também se revela naquilo que nós auxiliamos o nosso irmão em Cristo. Em nome de Jesus. Tem gente que está tentando, ele está desnutrido. Ele está achando que está benzão e está pesando 30 quilos. Porque só pega lá o negocinho da internet, a mensagem de 1 hora que o pregador vem, prepara, ele pega lá 20 segundos. Ele acha que está bom. Fica uma semana sem comer. E alguém pega 1/4 do miojo e dá para você. Vai sobreviver? Não. Querido, em nome de Jesus. O corpo nos une como igreja. Fazer isso todas as vezes que comerdes, só você não, querido. Nós estamos no corpo, nós somos o corpo de Cristo. No nome de Jesus. Tem dificuldade? Claro que tem. Já pensou? Esse dia eu tirei uma pedra do rim. Eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia falar, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Pelo amor de Deus. Já pensou? O meu corpo ficou ruim. Já pensou se a minha mão falasse, dá licença, o que eu tinha a ver com esse rim? Ou não sofreu todo mundo junto? Ou só foi o rim para o centro cirúrgico? As 2 mãos estavam lá, a cabeça estava lá, as pernas estavam lá. Querido, entenda, todo mundo sofre junto. Mas esse corpo que nos une, e a gente senta à mesa para trazer à memória aquilo que ele fez. Se você não tem certeza de vida eterna nessa noite, em nome de Jesus, saia daqui com certeza, entregue a sua vida a Jesus. Amanhã é segunda, para que você que já entregou a sua vida a Ele. Amanhã é segunda-feira. Em nome de Jesus, levante e traga à sua memória aquilo que Ele já fez naquela cruz. Amanhã vai ter situação desafiadora para você, eu tenho certeza. Porque para mim já tem. Hoje eu já fiz uma listinha de umas 20 coisas que eu preciso resolver amanhã. Vai dar tempo? Não, claro que não. Eu não sou super-homem. Mas tem coisa que eu vou esperar. Tem coisa que não vai ser amanhã. Tem coisa que Ele vai resolver por si só. Então por que eu vou me entristecer hoje? Por que é que eu vou me entristecer hoje? Em nome de Jesus. Levante amanhã e traga à sua mente. Eu já tenho vida eterna. Vou morar com Ele. Traga à sua mente. Todo o meu passado está limpo pelo sangue de Jesus. Traga à sua mente. Nada pode te condenar, porque o sangue de Jesus já te limpou. Fique em pé nessa noite. Não desista. Não pare de lutar. Em nome de Jesus. Saia daqui feliz da vida.
feliz da vida, meu querido. Aquilo que você acha que está faltando, alguém está passando situações 200 vezes pior que a sua, e está lá agradecendo a Deus porque tem o fôlego de vida. Você viu a notícia? Eu não sei se foi hoje. Quantas pessoas morreram lá no deserto do Saara porque quebrou o caminhão e acabou a água. Oh, querido, o que pode te entristecer nessa noite? O que é que pode deixar você triste nessa noite? Depois de você saber que naquela cruz foi derramado um sangue que te deu vida eterna, para aqueles que aceitaram a Ele, para aqueles que reconheceram que Ele é o Senhor e Salvador de suas vidas, o que é que pode te entristecer na segunda-feira? Nós cristãos, dá um sorriso aí, dá um sorriso, dá um sorriso, dá um sorriso, meu filho. Isso, dá um sorriso. Você não pode falar assim, pastor, amanhã segunda brava. Brava? Que brava, meu filho? Bravo, brava. Foi o que ele enfrentou na sexta-feira. Pastor, amanhã segunda, pastor, eu vou ter que saber de um diagnóstico, de um exame, vai ser bravo. Não, meu filho, minha filha, brava foi o que ele enfrentou para te dar vida eterna. Pastor, você não sabe que eu vou ter que... Filho, difícil foi enfrentar a cruz e não abrir a boca. Difícil foi morrer por alguém que nem o amava. Difícil foi saber, por muitas vezes, ele ia morrer, e por muitas vezes, nós na nossa caminhada, nós íamos trair ele. Tem uma mensagem central do Evangelho, já foi dito aqui, o Cristo crucificado. Mas se algo simboliza o cristão, é a cruz de Cristo. Aquele lugar de maldição te deu liberdade e vida eterna. E existe uma mensagem. Trazer a memória é todos os dias. Vai te dar força. Tem uma mensagem que você precisa levar e você não pode parar. Em o nome de Jesus, se você entrou aqui achando que você pode desistir, em o nome de Jesus, você não pode desistir, porque tem a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, sobre a igreja de Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera na igreja dele, no corpo dele. Então por que você vai desistir? Por que é que você vai desistir? Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor. Enquanto as crianças vêm para cá, você pode cantar comigo? Pude cruz erigir, dela o dia. Mesmo que você está cantando em nome de Jesus, Como emblema de ver a vergonha ele já passou, dor, tristeza, angústia. mas Dá pra você contemplar? essa cruz, porque nela Jesus deu a vida. É por mim e por você. É por
meu querido. O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim Tem mais atrativo do que você pensa.